The reunion, when worlds merge. Good, Aerith. Pray. What happened to this place? The world's ending. That's what everyone's saying. Aerith! No dia 29 de fevereiro de 2024, Final Fantasy VII Rebirth foi lançado para PlayStation 5, trazendo a continuação do remake de 2020. Olá meus amigos, eu me chamo Bruno Fest e bem-vindos a mais uma review. Hoje trago para vocês mais uma review de um dos jogos mais promissores de 2024. Após terminar o jogo com mais de 130 horas, será que posso afirmar que o GOT já tem nome? Hein, meus amigos? É sobre isso que vamos falar hoje, por isso peguem a pipoca que o vídeo só está começando. Final Fantasy VII Rebirth é a segunda parte da trilogia de remakes de um dos RPGs mais aclamados de todos os tempos. E após uma enorme expectativa criada ao longo dos últimos 4 anos sobre o que a sequência de Final Fantasy VII traria de novidades, seja na história ou na gameplay, a Square Enix conseguiu captar o espírito do jogo original ao mesmo tempo em que deu novos ares ao que se torna uma experiência completa e definitiva que os fãs queriam e precisavam. Mas já que não víamos há um bom tempo, o Rebirth supera seu antecessor em todos os aspectos, e nasce como um sonho se tornando realidade, criando um palco grandioso para um desfecho da terceira e última parte da trilogia. Se você gosta do que o jogo original proporcionou, assim como os clássicos da franquia, incluindo Final Fantasy VI, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X e até o Final Fantasy XII, saiba que o Rebirth carrega elementos de todos esses títulos de uma maneira harmoniosa e espetacular. A experiência de avançar na história, conhecer ou revisar lugares, descobrir segredos. O título guarda quais armas você pode obter, como conseguir novas inovações, cheios de chefes secretos, passar raivas com minigames que contam com recompensas valiosas e tudo mais é justificamente o que os fãs de Final Fantasy não vivenciam há um bom tempo na franquia. Isso volta de maneira primorosa neste novo título. Você encontrará referências claras a outros Final Fantasy, e não estou falando de invocações ou chocobos, mas sim de cenários, diálogos, cenas específicas ou outras situações que despertarão a nostalgia no mesmo momento. Dito isso, Rebirth também conta com alguns pontos fracos que não ofuscam nem um pouco a imersão ou a gameplay, mas que podem ser um pouco irritantes ao longo de sua jornada. Vamos relembrar a história de Final Fantasy VII Remake? O jogo continua um pouco depois de onde parou, considerando também o Intergrade, que conta a história de Yuffie e um pouco mais sobre o contexto de Utai. Cloud e seu grupo procuram por Sephiroth, que revelou uma ameaça gigantesca ao todo o planeta. Ao longo de sua jornada, conhecemos novos aliados e descobrimos mais sobre o passado de cada um. Naturalmente, a Shinra, a grande antagonista do remake, continua se mostrando uma ameaça terrível. A diferença está no conceito das possibilidades de mudar o destino, com aspectos que aparecem quando a história está para ser mudada, já que alguns personagens do jogo original encontram um fim trágico. Você viverá todo o drama da história mais uma vez. Agora você não sabe o que mudará ou que permanecerá igual. Ao mesmo tempo que a trama permanece fiel, ela altera elementos importantes do jogo original de PlayStation 1 de 1997. E claro, acrescenta conteúdo para enriquecer a história de cada personagem. Vamos falar de combate mais dinâmico e com elementos adicionais. O sistema de combate basicamente mantém a essência do remake, mas com elementos adicionais, incluindo os ataques em conjunto, chamado de sinergia, que já havia sido introduzido de certa forma na expansão do Intergrade. Dessa forma, não apenas você pode realizar ações em conjunto com cada membro do grupo em si, como existem espécies de limites que também podem ser utilizadas em conjunto, sem afetar a barra de limite tradicional. Além de subirmos de nível e ganharmos mais atributos, é preciso evoluir o fólio.
muito parecido com uma árvore de talentos que desbloqueia novas habilidades solos e em grupo. Também precisamos evoluir matérias que lançam magias mais poderosas e ter acesso a mais recursos importantes. Habilidades e armas também permanecem e basta você utilizá-las constantemente para conseguir maestria e adquiri-las para poder trocar de armas no final, podendo escolher a que agrada mais. De um modo geral, o combate é bastante dinâmico e você precisará selecionar bem o seu grupo, quando o jogo não bloqueia sua party, e força você a jogar com determinados personagens, já que os inimigos voam, são facilmente acertados por ataque à distância, mas aliados com dano de curta distância terão dificuldades. Em contrapartida, aqueles com ataques a curta distância possuem mais pontos de vida e poderão aguentar bem mais ataques de inimigos e distraí-los para que você execute melhor sua estratégia possível durante cada combate. Não houve um chefe ou um inimigo poderoso que não conseguisse derrotar sem mudar a estratégia ou algum membro do grupo. Isso é essencial em diversas missões da história principal e secundária. Portanto, não pense que utilizar sempre a mesma party ou usar uma mesma estratégia sem segurança será suficiente para superar os desafios de Final Fantasy VII Rebirth impõe. Como em todo RPG de excelência, é preciso pensar em uma estratégia. É preciso ter pelo menos um personagem de ataque à distância e pelo menos um com poderes de elementais mágicos. Caso contrário, as consequências podem ser graves, já que alguns dos inimigos literalmente se tornam imunes a certos tipos de dano. O sistema de defesa nos introduziu ao parry, que embora não seja obrigatório nem para chefes mais difíceis, pode ser muito útil para evitar danos altos e favorecer contra-ataques. A esquiva também é um recurso bastante útil, mas inimigos tendem a causar dano em grandes áreas. Agora vamos falar da exploração e novos sistemas. Além do fólio, que funciona como uma árvore de talento já falado anteriormente, ele lhe dá novas habilidades e atributos como pontos de vida e pontos de mana. Também temos um sistema de fabricação de itens e equipamentos. Você pode não apenas criar equipamentos, mas também aprimorá-los ao longo da exploração. Conseguimos chips que contêm informações que desbloqueiam novas possibilidades de criação, e algumas são obrigatórias para completar determinadas missões. Na exploração também temos inimigos especiais de cada região. E se derrotarmos Shadley, que retorna do remake, poderá criar novas simulações de combate, que nos darão novas matérias extremamente úteis. Temos fontes anímicas, que são fontes relacionadas à alma ou espírito, e são reservatórios puros de Mako. Ao analisá-las, Shadley nos revela pontos importantes da região, como por exemplo chefe secreto ou relíquias raras. Também existem torres que revelam todos os pontos de interesses próximos. Temos os altares de divindade, que precisam ser analisados para conseguirmos aprimorar nossas invocações. Cada região conta com uma summon diferente. Ao analisarmos esses altares, Shadley na simulação deixa as divindades cada vez melhor e também diminui a dificuldade ao enfrentarmos. E vencendo-as, podemos invocá-las em combate livremente. Claro que é opcional, mas extremamente bem-vindo em lutas mais desafiadoras e em um verdadeiro deleite visual. Cada vez que completamos algo importante na exploração, como acionar uma torre ou analisarmos altares e fontes, recebemos experiência de grupo, que aumenta o nível de fólio. Além disso, cada região também gera pontos e nos garantem matérias especiais, além, claro, das que conseguimos completar suas simulações. Tudo se completa com quests secundárias bastante elaboradas, e se limitam a poucas por região, mas com recompensas valiosas para nossa equipe, além de garantir muita experiência e complementarem bem a história, garantindo mais informações sobre o mundo que nos rodeia. Um sistema de relacionamento também nos é apresentado logo no início do jogo. O recurso afeta nossas interações com personagens e até mesmo algumas questões da gameplay, portanto, tente manter um bom relacionamento com todos do grupo. Além dos minigames, como as corridas de Chocobo, circuitos e combates virtuais, temos um novo astro em Rebirth, o Queen's Blood. Um jogo de cartas muito emocionante, bastante rico em opções e detalhes. Diria que a Square poderia até fazer um spin-off desse minigame.
Você pode desafiar jogadores em cada região e adquirir novos títulos e cartas, mas o jogo de cartas também esconde segredos obscuros e uma história própria, assim como tudo em Rebirth pode revelar importantes descobertas. Porém, temos que falar sobre alguns pontos fracos do Rebirth. Apesar de ser um jogo incrível, os pontos fracos de Final Fantasy VII Rebirth também podem se mostrar um pouco irritantes. Deixo claro que não estou falando sobre as texturas do jogo, que são sim um pouco estranhas em alguns momentos, principalmente rodando o jogo em modo performance, tanto no nítido quanto no suave. Mas não atrapalha em nada na imersão, principalmente se você jogar no modo gráfico. Por outro lado, é preciso dizer que a inteligência artificial está bastante fraca e pode ser frustrante no início do jogo. Por exemplo, você joga com um personagem de curta distância e os outros aliados ficam parados, sem fazer quase nada. Também houve ocasiões que eu joguei com personagens de combate a longa distância e aliados estavam atacando o inimigo. Correu em minha direção, atraindo para perto de mim e fazendo com que o oponente me atacasse. Faz sentido de certa forma, pois o jogo exige que você controle toda a sua party sempre que possível. Então é preciso ficar alternando entre eles o tempo todo para delegar ações, mas é bastante irritante ver um aliado parado quando ele seria de grande ajuda e simplesmente realizasse uma ação básica como atacar. Porém, mágicas e habilidades podem ser ativadas manualmente ou por meio de matérias especiais. Caso contrário, os membros da party só atacarão ou defenderão, ou não farão nada esperando o seu comando. Isso nos força a manter a atenção em todo o grupo, ao mesmo tempo, para ter certeza que eles estarão de fato ajudando em combate. Existem alguns combates que também não acrescentam muito à história, embora façam parte do jogo original. Me pergunto se não poderiam ser cortados para dar algum lugar ao evento mais relevante ou mais bem escrito. O jogo também nos obriga a participar de minigames, e mesmo que eles não utilizem muita concentração, alguns deles podem ser um pouco irritantes. O pior é que só aparecem uma vez e nunca mais os acessamos novamente. Apesar disso, no contexto geral, é importante interpretar que as cenas demoradas ou minigames enriquecem a história ou aumentam a imersão do jogador. Se você está sem pressa, isso não será um problema. O mesmo não pode ser dito para jogadores que preferem um jogo com maior foco na ação e movimentos narrativos grandiosos. No combate, damos saltos enormes, além de que a Aerith até mesmo é capaz de se teleportar. Curiosamente, Final Fantasy VII Rebirth nos força a empurrar objetos para nos fazer subir a uma altura claramente pequena, que Cloud, com seus movimentos acrobáticos, lidaria facilmente. Apesar disso, entendo o apelo do jogo e a liberdade artística que os jogadores resolvam esses quebra-cabeças. Eu apenas gostaria que essas partes do jogo fossem mais coerentes, com distâncias ou alturas maiores, que Cloud realmente não conseguiria superar com suas habilidades, ou portas feitas de metal com propriedades mágicas que você não pudesse ser derrubadas com um simples chute ou de qualquer membro do nosso grupo. E por fim, o último ponto fraco é em relação à falta de tesouros valiosos no mundo. Você quase não encontra nada raro, e por conta disso, a exploração por recursos depois de um certo tempo acaba não sendo muito estimulada, visto que eles são fáceis de adquirir. Geralmente, exploro cada canto para ter certeza de que não perdi nada, mas os baús roxos, que são os mais valiosos no caso das armas, eles estão sempre bem expostos ao jogador, e mesmo caso assim você perca esse baú, dá para comprar em uma loja, depois em um NPC de armas. Mas agora vamos falar da arte dessa franquia. A franquia de Final Fantasy sempre teve a parte artística como um dos seus pontos mais fortes. Mesmo na era dos jogos tudo pixelado, a série sempre conseguiu inovar de uma forma referência para os outros jogos da indústria. Desde a era 3D do PlayStation 1, os jogos clássicos, gráficos poligonais de Final Fantasy VII revolucionou. No PlayStation 2, Final Fantasy X tinha um dos melhores gráficos de sua época, além de sequências cinematográficas de tirar o fôlego que influenciaram títulos futuros. Final Fantasy VII Rebirth não peca em nada em sua direção de arte. Apesar de algumas texturas estranhas, como já citei, a experiência de um modo geral é absolutamente incrível.
Cada cenário gera uma sensação diferente, e no começo aquela sensação de querer explorar. Nos vemos em paisagens deslumbrantes que inclusive trazem a nostalgia não apenas do jogo original, mas de outros títulos da franquia. Cada canto se mostra interessante e cheio de segredos. Mas precisamos falar da trilha sonora também. Isso não é nenhuma novidade de Final Fantasy. Porém, essa trilha sonora do Rebirth é de arrepiar. Temos as músicas do jogo original em versões novas, mas também uma trilha sonora para cada região que renova completamente a experiência. Quando exploramos o mapa do jogo, temos uma música. Quando montamos em um Chocobo, temos outra. E quando entramos em combate, temos uma terceira. E isso é exclusividade de cada região. Então, um Chocobo da primeira parte terá um tema diferente do outro tema do mapa. Anotem isso que eu vou falar. No final do ano, a trilha sonora desse jogo com certeza vai levar o prêmio do TGA de novo, como foi no ano passado com Final Fantasy XVI. Tudo isso se mistura à expressão intensa dos personagens. O grupo compensa com muito carisma, personalidade, complexidade. NPCs também não ficam de fora, principalmente aqueles ligados a missões secundárias. O título também aposta em uma roupagem mais sombria, um pouco de sangue e mortes explícitas, mas não esperem nada muito pesado como foi em Final Fantasy XVI. Apenas vemos um lado diferente do título que já tinha cenas marcantes. O design dos menus é bem trabalhado para serem intuitivos, você não terá problemas em entender nada. E o melhor de tudo é que todos os textos estão localizados em português, BR, inclusive os nomes de magias e poderes. Seja nas animações ou no meio do combate, Final Fantasy VII Rebirth nos dá uma experiência intensa e imersiva. Final Fantasy VII, precisamente, deu uma verdadeira aula de como fazer um remake, superando inclusive o primeiro em todos os aspectos, da história à gameplay. A Square cria, assim, um ambiente grandioso para a conclusão do terceiro e do último capítulo da trilogia. Por isso, vamos ao veredito. Final Fantasy VII Rebirth é uma experiência completa que traz jus à franquia mais clássica dos RPGs nos videogames. O título é tudo o que os fãs de longa data da série desejavam, mas não recebia há muito tempo. A história poderá ser revivida e recontada, mas dessa vez com a incerteza sobre o destino de cada um dos personagens. Toda a experiência criada em torno do jogo mais aguardado de 2024, completamente recompensada com um título que, mesmo não sendo perfeito, é uma verdadeira obra-prima. E um gênero que se popularizou muito graças às franquias anteriores da Square. Mas fica aqui a minha pergunta. O GOT tem nome, meus amigos? Nós ainda estamos no começo do ano, eu diria que praticamente no terceiro trimestre, mas já começo a pensar que sim. É altamente recomendado para quem procura um RPG quase perfeito, repleta de ação, história envolvente e um ambiente deslumbrante para explorar. Ele supera em muito o remake e oferece uma experiência extremamente superior. Por isso, aqui vão minhas notas. Diversão 10. Gráficos 9.5. História 10. Gameplay 10. Conteúdo 10. Desempenho 9.5. Chegando num total geral de 9,8, recebendo nosso selo de Must Play aqui. Agora quero saber de vocês. O que acharam dessa review? Vocês já jogaram Final Fantasy VII Rebirth? Não? Sim, o que acharam? Deixe o seu comentário aqui que eu quero ver. Curtiu o vídeo? Deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Bring me the black materia. Cloud, whatever happens, I'm here for you.